lei, O doutor quer pela responder lei, pelo seu inclusive cliente. pelo estatuto da OAB, Tem uma subversão da ordem. pelo estatuto da OAB, eu gostaria de Nós pedir... marcamos o interrogatório do doutor eu estou Cristiano. respeitando a O doutor todos. pode falar o tempo todo. Não é isso, eu não estou falando o tempo todo. Eu só Sim, tô... doutor, eu estou tumultuando a audiência. Eu acho que nós podemos prosseguir. Eu só ouvindo gostaria- o seu cliente eu sei. ou não? Me permita só uma Está posição. indeferida a sua colocação. O doutor já falou várias vezes aqui. Quer saber a minha palavra? Não tem palavra mais. Já colocou e foi indeferida. A questão já foi resolvida. Bom, então, na verdade, o que tem Já aqui foi resolvida, a defesa... doutor. Até os outros advogados estão vendo o seu doutor se turbando, gente. Outros advogados assistentes da acusação. Então, eu estou aqui numa posição diferente do professor Dotti, certo? E tenho realmente uma visão diferente. Se eu... O doutor não precisa ficar nervoso, doutor. Só queremos prosseguir. Não estou nervoso. Eu estou querendo, na verdade, toda vez que houver uma violência à lei, a defesa tem não só o direito como o dever de fazer observância. Isso não é nenhuma confrontação com o juiz, professor. Exatamente. É uma congruência que tem que ser colocada nesse ponto. Eu estou dizendo isso, que a Vossa Excelência é que delimitou a objetação. Só isso. Toda vez que Vossa Excelência fizer uma pergunta fora do que está delimitado por Vossa Excelência em decisões anteriores, a defesa vai sim registrar e vai impugnar a pergunta. Certo. Próxima vez, adiantar a Eu estratégia não de sou defesa. obrigado a deferir as perguntas se não é Vossa Excelência justificada a pode. pertinência e quando está numa linha ofensiva à testemunha que está depondo. Data máxima vênia, a linha não é ofensiva, eu fiz perguntas objetivas que dizem respeito a fatos relevantes. Então eu vou fazer as perguntas e Vossa Excelência aprecia se defere ou indefere. Então eu gostaria que constasse as perguntas. Quais suas perguntas? A próxima pergunta que eu gostaria de fazer é se durante a campanha eleitoral o senhor fez referências ao nome do ex-presidente Lula. Indeferido. Se nos discursos que o senhor fez referências ao ex-presidente Lula. Está indeferido. O senhor apoiou algum candidato a prefeito da cidade de Santos? Também está indeferido, doutor. Não tem relevância essa linha de perguntas da defesa e é ofensiva. Está sugerindo que a testemunha está mentindo aqui em juízo por causa da campanha eleitoral. Eu não estou sugerindo nada. Sim, doutor. Não, desculpa, Excelência. ofensivo. Excelência, eu vou fazer a pergunta, que a pergunta é bastante objetiva, e Vossa Excelência aprecia com toda tranquilidade ou não. Eu só gostaria de ter o meu direito de exercer o meu papel como advogado e fazer as perguntas. Vossa Excelência preside a audiência e vai poder apreciar e deferir ou A indeferir. defesa não se incomoda se é ofensiva para a testemunha. Essa acusação de Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência se retratasse, porque eu não estou sendo ofensivo com ninguém. Exato, a própria testemunha já percebeu, doutor? A testemunha deu aqui, enfim, uma explicação. Qual é a pergunta? O senhor pode dizer se o senhor participava de algum tipo de coligação nas eleições? O senhor pode dizer se o senhor era situação ou oposição ao Partido dos Trabalhadores nessas eleições? Também. Só existe no mundo uma pessoa capaz de juntar ricos e pobres, pretos e brancos, gordos e magros. E essa pessoa se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Por se tratar não de um cientista político, nem de um teórico, mas de um cantor de rock, aquilo me impressionou muito. Essa questão tem relevância para o caso ou por qual motivo, doutor? Excelência, nós estamos falando, primeiro, reputação de um acusado. E segundo, Não estamos falando de reputação. Existe uma acusação aqui a ser julgada. Certo. Esse tipo de... a defesa é importante. apropriado, A essa reputação. E segundo, nós estamos falando, inclusive, Vossa Excelência... Você pode divulgar essas questões meritórias em relação ao ex-presidente fora do processo, não precisa ser aqui em audiência. Não, mas divulgar fora do processo, Vossa Excelência... Não diz respeito aos fatos de julgamento, doutor. Qual é a sua pergunta? Vossa Excelência sabe bem que há questões Não, que devem levar essa em questão consideração... não tem nenhuma relevância para o julgamento. E, aliás, eu não sei se incomoda Vossa Excelência... Não a questão incomoda, da doutor. Eu só acho que o reputação. processo não deve ser utilizado para esse tipo de propaganda. Não é propaganda, é uma questão de reputação. Nós estamos discutindo aqui a reputação e mais do que isso. Existe aqui uma discussão em torno de palestras, inclusive colocada em dúvida pelo juízo, e nós estamos aqui fazendo a prova de que as palestras foram realizadas, de que foram realizadas por uma pessoa de grande reputação e que havia um interesse em assistir às palestras. Então, Qual que é a próxima pergunta, professor? absolutamente pertinente a questão. Eu posso fazer uso da palavra, senhor juiz? Não. O senhor responde as perguntas que foram feitas. No processo, senhor ex-presidente, e aqui eu só vou fazer uma referência para localização, evento 3, arquivo comp 12, consta um termo de adesão com data de 1 de 4 de 2005, que teria sido assinado pela senhora sua esposa Marisa Letícia com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade simples de 3 dormitórios no edifício em Guarujá do condomínio Solares. Nessa época era identificado como Mar Cantábrico. Eu vou mostrar para o senhor esse documento, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Eu sei, está no de imposto de renda, doutor. Certo, o senhor quer dar uma olhada no documento? Não. O preço total desse imóvel é R$195.000. A identificação do apartamento de dormitórios... Excelência é cota, não é imóvel. O documento não diz imóvel, o documento fala em cota. O preço total da cota que levaria à aquisição do imóvel seria R$195.000. E a identificação do apartamento de dormitórios como sendo o apartamento 141 do edifício Návia, e depois virou edifício Salinas, quando o empreendimento passou ao OS. O senhor ex-presidente poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? Simplesmente a minha mulher resolveu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor ex-presidente teve visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014.
Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor pode... o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa Nem minha visita? mulher. E quem estava presente da OAS? Não sei. Sei que estava o Léo. Léo Pinheiro estava. Tava. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? O conteúdo da conversa é com o Léo. Estava querendo vender o apartamento. Uhum. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe que quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque eu não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar uma olhada e depois eu falo com você. O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? Não, no dia que eu fui lá, não disse. Depois ele Ele disse? disse que ia olhar e que depois me procurava para conversar. O senhor esteve uma única vez. O senhor, ex-presidente, tem conhecimento se a senhora, sua esposa, ou familiares, ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez. Qual propósito a senhora, sua esposa, teria feito? Certamente ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. E como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa, eu tô aqui em respeito à lei, em respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. Agora acho que é importante resolver o problema do triplex, porque o Ministério Público fez uma acusação, eu diria, baseada em denúncias de imprensa. Porque, na verdade, todo esse processo é subordinado à época, ao Globo, à Veja, à Globo, ou seja, na verdade, o Ministério Público está prestando contas a esses órgãos de imprensa, e eu quero falar. Eu tenho o direito de falar porque não requisitei, porque não recebi, porque não paguei, sabe, um apartamento que dizem que é meu. Perfeito. Então eu quero resolver o problema do triplex. Certo. O senhor tem conhecimento de que o elevador privativo no apartamento só foi implantado a partir de 15 de setembro de 2014? Não. O senhor ex-presidente tem Se conhecimento... você me permite, essa do elevador é uma das anomalias da denúncia do Ministério Público. Em qual sentido, senhor ex-presidente? Pelo menos do pessoal da Lava Jato. Quer dizer, eu vi pela imprensa de que o Ministério Público tinha dito que eu tinha pedido pro Léo e colocar o elevador. Isso aqui, doutor, é uma escada de caracol. Você deve conhecer essa escada. Certo. Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, em que eu moro há 18 anos. A dona Marisa, 6 anos, há exatamente 6 anos, ela tomava remédio todo santo dia para dona cartilhagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia? É no mínimo, doutor, cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. O senhor tem conhecimento por que a OAS continuou com essas reformas, inclusive implantação de cozinha, armário, instalação de elevador privativo, depois que o senhor ex-presidente afirma ter desistido da Pela compra? ordem, qual o testemunho? Vossa Excelência fez uma pergunta genérica. Então, pela ordem, eu gostaria de que Vossa Excelência identificasse qual é a testemunha que disse isso e qual foi a exata fala dessa testemunha, para que se pudesse saber de onde foi tirada essa afirmação. Teve acusados e testemunhas que disseram isso, inclusive o acusado na última semana. Sim, doutor Moro, posso falar? Eu quero evitar que o senhor brigue muito com o meu advogado. Não, é o seu advogado que está brigando, doutor. Eu, na verdade, estou tentando fluir com a audiência. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sei. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Sabe? O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração? Eu e acompanho pela imprensa e que pessoas como Léo Pinheiro está já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia, depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores. Sim. E o cara fala, pô, eu tô condenado a 23 anos, sabe? E os delatores, sabe? Pagaram uma parte, estão vivendo essa vida. Sabe? Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Eu tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que eu vou discutir em algum momento o contexto. O contexto está baseado no PowerPoint mal feito, mentiroso, da Operação Lava Jato. Senhor ex-presidente, nós Aliás, estamos aqui o fazendo doutor Belaioc, que fez a apresentação, não está aqui. Deveria estar aqui. Certo. Para ele explicar aquele famoso PowerPoint. Certo. Sabe? Aqui não é uma caçamba, onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Certo. E isso eu quero discutir.
O senhor, ex-presidente e sua esposa pleitearam ao OAS em algum momento a restituição dos valores pagos pela cota do apartamento 141? Nós entramos com um processo, está na justiça, para a gente requerer o que foi pago. O senhor, ex-presidente, se recorda quando isso ocorreu? Não tenho nada. Mas ocorreu. Consta no processo que essa restituição foi solicitada ao OAS somente em 26 de 11 de 2015. Eu não sei Seria quando isso? eu não sei quando foi requisitado. Esse documento está no evento 85, out 11. O que eu sei é que, tanto quanto eu, a Bancopp foi taxada de uma organização criminosa pelo Ministério Público. Faz 2 meses que a Bancopp foi absolvida, o Vacari foi absolvido, e ninguém que o acusou teve a coragem de pedir desculpas. Senhor presidente, o senhor sabe explicar a seguinte afirmação na nota de que as opções de aquisição do apartamento ou ressarcimento dos valores seriam exercidas em dezembro de 2014 nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados? Indago isso porque, como apontado anteriormente, os demais cooperados tiveram que realizar essa opção em 2009. O senhor sabe por quê? O senhor, ex-presidente, ou a senhora, sua esposa ainda tinha essa opção em dezembro de 2014? Excelência, pela ordem. Essa afirmação tiveram que realizar, data vênia, ela não é compatível com tudo que foi ouvido aqui ao longo da instrução. Existia o direito de fazer opção. E não esse dever que Vossa Excelência coloca na pergunta. Vossa Excelência ouviu aqui o diretor jurídico da Bancopp, etc. e tal, todos reconheceram que era um direito, e não uma obrigação, como Vossa Excelência coloca na pergunta como premissa. O Ministério Público, o senhor presidente, afirma que o senhor não transferiu formalmente esse imóvel para o seu nome, somente em decorrência da prisão do senhor Léo Pinheiro em novembro de 2014 e pela descoberta pela imprensa desse apartamento em dezembro de 2014. E aí sim o senhor, ex-presidente e sua esposa não resolveram O apartamento não não ficar. poderia ter sido descoberto pela imprensa em 2014. O apartamento foi descoberto pela imprensa quando eu fui candidato a presidente, porque eu tenho que fazer declaração de renda, doutor. E na declaração de renda a gente é obrigado a colocar o que a gente tem. E se o Ministério Público investigasse corretamente, ele percebia que eu tenho um apartamento onde eu moro e 2 apartamentos na Vila Bahia em São Bernardo do Campo e um terreno chamado Los Fubandos em São Bernardo do Campo. A verdade é o seguinte, doutor Moura, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Certo. E não tenho. Para essa questão do triplex, só para finalizar então, deixar claro, o senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014, foi isso? E foi isso, e repetiu o que eu falei aqui 3 vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Eu imagino que o Ministério Público, na hora que for falar, vai apresentar as provas. Certo. Ele deve ter pelo menos algum documento que prova o direito jurídico de propriedade, para poder dizer que é meu apartamento. Consta uma informação que o senhor teria participado do lançamento da pedra fundamental da refinaria em dezembro de 2005. Deve ter participado e com muito orgulho. E com muito orgulho. Também consta que o senhor ex-presidente, em setembro de 2007, esteve na refinaria para acompanhar as obras de terraplanagem. O senhor se recorda disso? Devo ter participado. Doutor, mas deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque como isso aqui está sendo gravado, é importante que a gente receba a copa depois. Na verdade, essas perguntas formuladas pelo Ministério Público, eu quero ressalvar aqui, não está julgando Lula. As perguntas são minhas, Não, senhor presidente, isso aqui deixar claro. só recebeu uma denúncia. Sim, mas O senhor tirou isso de uma denúncia feita pelo Ministério Público. Não, essas perguntas são minhas aqui, o Ministério Público não tem relação com elas. De uma acusação, certamente de uma perfeito, acusação feita pelo Ministério Público. Claro. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público, na questão do PowerPoint, quem está sendo julgado é um estilo de governar, é um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar, para eles saberem como é que se governa. Governar democraticamente, com a oposição da imprensa, com a oposição do sindicato, com o direito de greve, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a Polícia Federal, fortalecendo todas as instituições da fiscalização desse país. Então, essas perguntas todas, na verdade, elas estão questionando, é um jeito de governar. Não, me parece que aqui não é uma pergunta. Não, doutor, Por que o Ministério Público... Mas vou deixar... O que interessa ao Ministério Público saber se eu fui numa inauguração de terraplanagem? Era a coisa mais extraordinária para esse país, era fazer a primeira refinaria depois de 30 anos, doutor. Sim. Depois de 30 anos sem fazer refinaria. Entendi. Esse país estava crescendo muito. Perfeito. Mas, senhor presidente, vamos colocar assim de maneira clara. O que não está em julgamento aqui é exatamente o seu governo. São questões específicas Pior do objeto da acusação. Vamos ter uma divergência agora aqui. Não, claro, eu concordando com muita entendo. coisa. Agora é o seguinte, o que está em julgamento é o meu governo, depois eu vou explicar por quê. Certo. O senhor ex-presidente esteve nesse local, na refinaria Abreu e Lima, ou na Petrobras, para discutir a refinaria Abreu e Lima em alguma oportunidade? Não, para discutir. Eu fui no Nordeste, em Pernambuco, acho que visitar a terraplanagem. Porque havia uma fascinação das pessoas com a quantidade de luzes acesas à noite no Nordeste tão esquecido desse país. Então a implantação de uma refinaria no Nordeste era quase que uma coisa como se fosse um milagre, sabe? Então eu fui lá participar da terraplanagem e fui com muito orgulho, mas muito orgulho. E fui participar da pedra fundamental. Até... Lembra outras oportunidades? O senhor teve lá? Não, só essas duas. E o Adoraria ter sido convidado para a inauguração, mesmo quando começou as denúncias da Lava Jato. Adoraria ter ido lá fazer um discurso para o povo de Pernambuco do significado da refinaria. Prenda-se o ladrão.
mas dentro da refinaria produzir riqueza nesse rincão tão esquecido do Brasil. Consta que a inauguração do primeiro trem de refino foi no final de 2014? Eu não fui chamado, eu não fui convidado. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Então, assim, em síntese, o senhor não teve nenhum conhecimento de incremento de custos e atrasos na refinaria Abreu e Lima? Não, porque a Petrobras não explica isso. O presidente da República não participa do dia a dia, da semana a semana, do mês a mês. Uhum. Como eu disse ao senhor, o presidente da República, ele participa de raríssimas reuniões. Eu falei de duas que eu participei. Uma da definição do projeto estratégico e uma da questão do pré-sal. Perfeito. E a mais orgulhosa que eu tenho, a minha participação mais orgulhosa que eu tenho foi em dezembro, quando nós autorizamos a capitalização da Petrobras. E logo eu, que pensava que era socialista, fiz a maior capitalização da história da humanidade. 70 bilhões para capitalizar a Petrobras e transformar ela na segunda empresa petroleira do mundo. O presidente administra a Petrobras. Excelência, Petrobras, excelência, pela ordem. A Petrobras é uma empresa, sabe, com ações na Bolsa de Valores. Ela é uma empresa privada, sabe, uma empresa pública em que o governo tem minoria nas ações. Tá? O governo efetivamente não participa da administração da Petrobras. Mas tem o controle, né? Tem o controle, mas do dia a dia não participa. Então, Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou o combate Não, à é corrupção? o método de combater a corrupção. O que o senhor O se método. refere? Não, o que eu tenho que processos contra as pessoas que pagaram propinas? quando um juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o juiz teria submetido à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse... debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. O senhor disse no artigo que o senhor escreveu, copiando das mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Eu conheço o Léo antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, depois do cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenar Duque a 40 anos de cadeia e depois prometer a ele liberdade, se a ceia for falar, o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Aí eu vi. Ah, doutor, não, eu tô vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu eu tô vendo pela liberdade, imprensa há tempo. Ele vai fazer delação premiada e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, se não citar não vale, cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Tá certo. Vamos Então, doutor, aqui, eu tenho consciência do que eu fiz. Certo. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, eu acho que o senhor, quem se baseia em informações muito na imprensa é do senhor. O senhor acabou de me perguntar coisa da imprensa, doutor Moro. Não, acabou. Só sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? Um cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como vocês estão evoluindo. Fora até uma cidadezinha, sabe? E que talvez um deputado tivesse eleitor lá. Ele deu uma declaração. Senhor ex-presidente, Excelência, precisa para um registro. sequer tem aí acordo de colaboração e ninguém prometeu liberdade a ele. Não, mas eu tô vendo, doutor. Como é que não prometeu? Eu tô vendo. Aonde? Isso acontece, eu tô vendo. O cidadão passou outro dia na televisão. Um mora numa praia não sei aonde, o outro mora não sei aonde, sabe, num condomínio que só tem desembargador. O outro mora num apartamento não sei de onde, fumando charuto cubano com dinheiro roubado. Essas pessoas foram presas. Foram presas pela tarde e saíram para gastar a parte do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados há tantos anos, se sentem no meio de falar, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá. Se fosse minha mulher, mas do Lula? Ele já nem é presidente, deixa eu citar ele aqui. Seguimos aqui em frente. Pela ordem, eu gostaria de fazer um registro. Seguindo em frente. Não, só fazer um registro. A defesa gostaria de fazer um registro de que o mesmo jornal Folha de São Paulo, que foi objeto, inclusive, de perguntas formuladas por Vossa Excelência, só este jornal, Folha de São Paulo, fez 2 matérias com a afirmação de que haveria a condicionante de que o senhor Léo Pinheiro só teria sua delação aceita se citasse o nome do ex-presidente Lula. Essas matérias, inclusive, serviram de base para um pedido de investigação que foi formalmente protocolado perante a Procuradoria-Geral da República. Então, isto que está sendo dito, está sendo dito com base em matéria, como eu disse, de um veículo de imprensa que Vossa Excelência, inclusive, utilizou para formular suas perguntas. Certo. Senhor ex-presidente, eu não sei se entendi, a corrupção, então, favorece a economia, o combate à corrupção prejudica? Não, eu estou dizendo o jeito que ela faz. Doutor, o senhor está falando com o presidente da República, o senhor está falando com o presidente da República e com um partido político, que foi o partido que mais criou instrumentos legais para combater a corrupção neste país. O senhor participou da ENCLA. O senhor participava da ENCLA a convite do ministro Dipp. Sim. E o senhor sabe a seriedade da ENCLA. O senhor sabe o que acontecia. O senhor sabe o que nós fizemos pela primeira vez? A gente não pode esquecer, doutor Moro, que o Ministério Público, antes da Constituinte de 88, era um apêndice do Ministério da Justiça. Sim. E a bancada do PT
a bancada do PT, mais a coordenação do Mário Cova na Comissão de Sistema de Habitação, a gente conseguiu fazer com que o Ministério Público conquistasse cidadania. E no meu governo, eu aumentei a cidadania, escolhendo pela primeira vez um desejo dos procuradores de que o procurador-geral fosse escolhido pelo próprio Ministério Público. E foi assim. Certo. Não sei se vai continuar assim. Mas mais ainda, doutor, mais ainda. Nós aprimoramos a lei da delação premiada. Nós criamos todos os mecanismos possíveis de criar para que a gente... Então, não, por favor, não coloque na minha boca que eu sou contra o combate à corrupção. Sei. Se tem um presidente que fez isso, fui eu. É que o senhor que fez aquela afirmação. Não, doutor, é o seguinte, de que... é que você pode fazer, sabe, apuração de corrupção usando inteligência, e você pode fazer utilizando manchete de jornal, sabe? São duas formas de fazer. Uma você investiga, a Polícia Federal se prepara. Prender os criminosos porque não é papel do Ministério Público investigar, é papel da Polícia Federal. A Polícia Federal investiga corretamente, com inteligência, passa o inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público vai então, constrói a sua denúncia, porque eu não sei se você sabe, de vez em quando o Ministério Público e a Polícia Federal tem atriz para saber quem investiga. Vamos seguir adiante. Só para concluir. Então, eu acho que o combate à corrupção é uma necessidade no Brasil, na minha cidade e no mundo. Agora, tem jeito de fazer sem destruir os agentes produtivos desse país. Não, ninguém destruiu. Tem gente. O ex-presidente não está aqui para ser submetido a um juízo de avaliação da política, um julgamento político. Ele está aqui para responder sobre os fatos que são objeto de uma acusação específica que envolve 3 contratos celebrados entre a Petrobras e a OAS e um apartamento triplex no Guarujá. Qualquer outro julgamento que Vossa Excelência queira fazer será um julgamento fora da lei e de natureza política. O Supremo Tribunal teria, o senhor mencionou julgamentos políticos, ele teria condenado o inocente nesse caso? Excelência, data vênia, não cabe aqui fazer uma avaliação de um julgado do Supremo Tribunal Federal, nem o depoente, nem Vossa Excelência, nem nenhum dessa sala. A indagação, como eu disse, doutora, é para entender a relação entre o senhor ex-presidente e pessoas que trabalharam com eles, que foram condenados no esquema criminoso. Excelência, como já disse aqui o ex-presidente, cada pessoa responde por sua conduta. Então, se na época o Procurador-Geral da República fez uma investigação e não apurou nada em relação ao ex-presidente, porque ele não tinha praticado nenhum crime, então não cabe aqui voltarmos a esse assunto. Esse assunto já está transitado em julgado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não cabe aqui discutir isso. Então, é só para justificar Vossa Excelência. É cansativo. O cansativo são as perguntas de Vossa Excelência. As perguntas de Vossa Excelência fora do processo é que são cansativas. Se eu digo que é importante para a formação da convicção, parece que eu vou julgar, eu devo saber. Se Vossa Excelência vai levar em consideração fatores externos ao que está na denúncia, relativos a outros temas, aí isso vai ser objeto de impugnação num momento específico. Certo. Agora, eu peço a Vossa Excelência... Podemos continuar ouvindo o seu cliente? Peço a Vossa Excelência que haja, né, de acordo com a Constituição e a lei e julgue segundo aquilo que está na denúncia, e não em fatos que não dizem respeito à ação, e mais, fatos que já foram objeto de apuração e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Determine que a Polícia Federal devolva os iPads dos meus netos. É uma vergonha. iPad de neto de 5 anos. Está desde março do ano passado. Tem que só pedir a restituição que é devolvido. Não. Já pedi, já foi falar. Não pensa que as coisas funcionem, isso é que nem eu no governo. Perfeito. Não pensa que tudo que se opera as pessoas fazem rapidamente. Então vamos continuar. Você não viu como é que a Polícia Federal entrou na casa dos meus filhos? Não é com a educação que entraram na minha. Sei. Na casa do meu filho quebraram porta, quebraram o portão. O senhor mencionou que, durante a inquisição, que a desistência se deu em decorrência do apartamento ser um local público, o senhor ser uma figura pública. E aí eu pergunto ao senhor, uma vez que essa... Data vênia, a premissa está errada. Ele não disse que houve desistência. Ele disse que não houve interesse na compra. Então a premissa é totalmente diferente daquela colocada por Vossa Excelência. Perfeito. Então vamos reformular a pergunta. O senhor mencionou que não prosseguiu no interesse do apartamento, depois de ter visto. Por comprar. Doutor, é que a premissa... Interesse de apartamento, interesse de compra, doutor, do apartamento. É que eu gostaria de que fosse reproduzida de forma fidedigna a declaração. Doutor, se há a premissa na pergunta... Doutor, eu acho assim, desculpe, acho que o doutor devia confiar mais no seu cliente, que ele está indo bem, está respondendo as questões. Eu agradeço Vossa Excelência, mas a minha relação com o cliente não precisa da intervenção de Vossa Excelência. São inoportunas suas intervenções. Vossa Excelência me reconheceu que a premissa da pergunta estava errada. Então, eu não posso aqui ouvir uma pergunta feita com uma premissa errada, que não é compatível com as declarações prestadas pelo meu cliente, e ficar em silêncio. Veja, vamos prosseguir, então pode fazer a pergunta. Formular, Excelência. Senhor ex-presidente, o senhor não prosseguiu na compra do apartamento ou no interesse do apartamento triplex porque o local do apartamento, a natureza e a sua figura pública não permitiriam que o senhor desfrutasse do apartamento, ou porque esse fato veio à tona, como foi o que constou na nota? Não, duas coisas. A primeira é de que eu tinha tomado a decisão de que não tinha interesse pelo apartamento por conta, sabe, da situação do apartamento. Tá? Agora o apartamento não era meu. O apartamento, eu vou repetir aqui. O apartamento, a dona Marisa comprou cota da Bancop. Perfeito. Tá? O senhor... Teoricamente o apartamento era, sabe, o resultado da compra das cotas. Eu, quando fui lá, eu perdi o interesse no apartamento, pela situação do apartamento. E depois eu vi que era humanamente impossível um ex-presidente da República
sabe, conseguir ir naquela praia fora de uma segunda-feira, de uma quarta-feira de cinza ou qualquer coisa. O senhor, vamos dividir essa questão. O senhor colocou dois motivos. O senhor disse que não perdeu interesse pela situação do apartamento. O senhor poderia ser mais específico? Não, porque o projeto já dito, o apartamento tinha muita escada, o apartamento era muito subido, o apartamento era muito apertado. Tinha várias coisas. Então, não foi nesse contexto, pergunta ao senhor, que foi instalado um elevador que custou 700 mil reais nesse apartamento? Eu não conheço o elevador, não sei quanto custou, estou sabendo agora quanto custou. E eu vou repetir para o procurador a mesma coisa que eu mostrei para o doutor Moro. A mesma coisa. Você, se eu tivesse pedido elevador, você poderia me mandar para uma clínica por questão de insanidade mental. Porque eu vou lhe mostrar uma foto. Não é necessário. Eu vou lhe mostrar, por favor. Ele tem o direito de responder. O senhor já mostrou. Ele tem o direito de responder. Do meu apartamento para ele. Certo, Esse é apartamento que eu moro há 18 anos. Já foi visto. Eu vi na outra oportunidade que o senhor mostrou. Então, se eu tivesse que pedir um elevador, eu teria pedido um elevador nesse apartamento em que eu moro há 18 anos. E que pretendo morar por mais outros 8. Sabe? Então, tudo bem, a interpretação do senhor. A pergunta foi objetiva. Mas a minha resposta foi objetiva, Isso, doutor. perfeito. A questão é só, se o senhor alegou que a escada estreita era um objetivo, uma das situações que retiraram o seu interesse, eu pergunto se o elevador não foi justamente para atender os seus interesses de instalação. Tem que perguntar para quem fez. Registro de reunião no dia 25 de julho de 2014. O senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Você está aqui, deve ter me encontrado. O senhor se recorda qual foi o assunto Eu tratado? teria que colocar dúvida. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Não sei o que foi tratado, não. Certo. Nesse dia, consta a reunião do senhor às 16 horas com o Léo Pinheiro. E uma reunião com o João Vacari Neto às 14h30. O senhor se recorda do que tratou? Encontrou com o João Vacari nessa data? Eu não vou saber se eu encontrei com o Vacari em 25 de junho de agosto. Agora, se está aqui na agenda, e essa agenda foi feita pelo meu pessoal, certamente eu me encontrei. O senhor se recorda do que Não tratou sei, com o João Vacari? não sei. Houve algum assunto comum que o senhor tratou com o João Vacari e com o Léo Pinheiro nessa data? Não. O senhor tratou do triplex nessa data? Não. Eu vou até bom reforço aqui. O Vacari nunca tratou comigo de triplex. Perfeito. Vamos passar para o próximo anexo, que é o documento anexo 44, prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal. Consta o registro de uma reunião em 13 de outubro de 2014. Uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro. O senhor de fato encontrou com o Léo Pinheiro nessa Devo ter data? encontrado com o Léo Pinheiro. Tudo que você perguntar que tiver aqui, e essa agenda for pega pela Polícia Federal no Instituto, certamente o que aconteceu. O senhor se recorda do que tratou com ele? Veja, muitas vezes na conversa com o Léo se discutia, quando tinha viagem anteriormente, era palestra, quando tinha, nessa época aqui de 2014, o grande problema que as pessoas queriam discutir era a situação econômica do país, do futuro do país, o que ia acontecer, muitas dúvidas com relação à continuidade da companheira Dilma Rousseff, o que ia acontecer na economia, quem ia ser ministro da Fazenda, quem ia ser ministro da Fazenda. Não apenas o Léo, muitos empresários. Muitos. O senhor tratou da Operação Lava Jato nesse encontro? Não. O senhor mencionou que mesmo após ter visitado em fevereiro de 14 o triplex, o senhor não comunicou que não tinha interesse mais no triplex para nenhum empregado da OAS, ou diretor da OAS. É fato isso? Procurador, eu não tinha contato com diretores da OAS. Mas aí então o senhor não comunicou? Não. Aí eu pergunto ao senhor, considerando que algumas das visitas aqui apontadas pelo Dr. Júlio Noronha são exatamente dias após as visitas que foram efetuadas ao triplex, seja pelo senhor, seja por sua falecida esposa e filho, o senhor não mesmo assim o senhor não aproveitou esses contatos pessoais para falar que não tinha interesse? Procurador, apenas não são dias depois. Eu visitei o tal do triplex em fevereiro de 2014. Você está falando de dezembro de 2014. Não são dias, são quase um ano de diferença. Então vamos lá. O senhor falou que visitou em fevereiro de 2014, mas aqui consta uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro no dia 31/3 de 2014. Posso ter tido outras reuniões. O Léo não tratava de triplex, o Léo tratava de empresa, o Léo tratava de economia. Mas ele esteve com o senhor na visita Mas do não triplex. conversou sobre o triplex. Ele não conversou com o senhor sobre o triplex no dia em que Tá ele vendo? esteve Já no foi triplex? dito. Quer dizer, há uma insistência na pergunta. Em outubro de 2013, quando ele foi ao Instituto. E conversou comigo sobre o triplex quando eu fui visitar o prédio em fevereiro de 2014. Nunca mais se conversou sobre triplex. Excelência, pela ordem. Apenas para consagrar. Eu conversei do triplex com o Léo me parece que em outubro de 2013, quando ele foi ao Instituto. Eu não tenho a data precisa. Tá? E só fui visitar o prédio em fevereiro de 2014. Nunca mais se conversou sobre triplex. Bem, primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro já teve. E eu dizia para mim todo santo dia que eu não tinha o direito de errar, porque se eu errasse, a classe trabalhadora nunca mais iria eleger alguém do andar de baixo. Nunca mais. O presidente da República não foi feito para metalúrgico, não foi feito para quem não tinha diploma universitário, não foi feito para quem só tinha diploma primário e era torneiro mecânico. Eu pacientemente
assumi a presidência da República quando todos os intelectuais brasileiros e, sobretudo, os economistas diziam que o país ia acabar. Que o país não se sustentava, o país não tinha dinheiro para pagar as suas importações, o país não tinha dinheiro, devia 30 bilhões ao FMI, e todo final de ano era obrigado alguém correr o mundo para pegar dinheiro para fazer o fechamento de casa. Só, senhor presidente, as declarações finais não são para ser declarações políticas. Mas é porque, doutor Moro, eu espero que o senhor tenha paciência. Peço a condescendência de Vossa Excelência por alguns minutos, Excelência. Só, senhor presidente, para esclarecer assim que não sei quanto vai durar o seu pronunciamento final, não é para fazer um apanhado. Não vai. Eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso. Que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um PowerPoint, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto. Então, é uma tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer. Eu tenho 71 anos de idade, tenho 5 filhos e 8 netos. E nunca, ninguém que me acusou respeitou que netos meus de 5 anos estão na escola, de neto de 4 anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia. Por conta de mentiras. Por conta de mentiras. Os últimos depoimentos das pessoas que citaram meu nome, qual eram as manchetes do dia seguinte? Qual era o tratamento que o Jornal Nacional dava à figura do Lula? Era de criminalizá-lo. Ou seja, é preciso criminalizar independentemente de daqui a 2 anos ele provar que é inocente. Então, doutor Moro, é importante que o senhor saiba. Isso aqui, doutor Moro, de março de 2014 para cá, são 25 capas na Isto É, criando a imagem de monstro do Lula. A revista Veja tem 19 capas. E a época, 11 capas. As capas é apenas fechamento da matéria, porque dentro é demonizando o Lula. As pessoas nunca, os meus acusadores nunca tiveram 10% do respeito que eu tenho por eles. Quando o senhor fala acusadores, o senhor fala imprensa ou o senhor fala... Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa. Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa, porque determinadas coisas são feitas. Eu conheço os vazamentos, eu sei os vazamentos. Eu sei é como se o Lula tivesse, pela imprensa, pelo Ministério Público, sendo procurado. Procura-se vivo ou morto. O que eu disse da revista, eu vou dizer para o senhor do que significa a imprensa, os jornais. A Folha de São Paulo, nesse mesmo período, teve 298 matérias contra o Lula e apenas 40 favoráveis. Tudo com informações da polícia e do Ministério Público. Eles não se auto-assumem, eles culpam alguém. O jornal O Globo, que é o mais amigo, tem 530 matérias negativas contra o Lula e 8 favoráveis. O Estadão, que é mais amigo ainda, tem 318 matérias contrárias e 2 favoráveis. Aliás, esses jornais, parece que tem gente que tem mais informações do que os advogados de defesa, os advogados de acusação, porque tudo passa por eles, antes, durante e depois. O Jornal Nacional foram 18 horas e 15 minutos nos últimos 12 meses. 18 horas. Sabe o que significa 18 horas falando mal de um cidadão? Significa 12 partidas de futebol entre a Barcelona e a Atlético de Madrid. E eles não divulgaram sobre os outros também? Não divulgaram sobre os outros? Não. É que a gente nunca pega todos, porque eu estou falando apenas do Jornal Nacional, que é mais importante, mas eu poderia pegar Bom Dia Café, Bom Dia Almoço, Bom Dia Não Sei das Contas, Bom Dia Janta, Jornal da Zona, Jornal da 10, em todos os canais de televisão. E eu acho que o objetivo é tentar massacrar esse cidadão. Esse cidadão, ele tem que pagar um preço por existir. Esse cidadão cometeu o erro de provar que esse país pode dar certo. Se alguém tem vergonha da Petrobras, doutor Moro, eu tenho orgulho de ter feito da Petrobras ser a empresa extraordinária que foi. Eu tenho orgulho da Petrobras deixar de ter 3 bilhões de investimento por ano para chegar a 30 bilhões. Tenho orgulho. Tenho orgulho da contratação de funcionários pela Petrobras. Se dentro da Petrobras teve alguém que roubou, que pague pelo roubo. Mas eu tenho orgulho do que eu tentei fazer, sobretudo depois da descoberta do pré-sal. Mas é imperdoável o processo de perseguição. É imperdoável. Quer dizer, eu confesso ao senhor que eu esperava que houvesse mais respeito por um homem, sabe, que deu a esse país a dignidade que ele não tinha há muito tempo atrás. Dignidade ao Ministério Público, dignidade à Polícia Federal, dignidade às instituições de justiça, inclusive junto com o Poder Judiciário, junto com o presidente da Suprema Corte e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, sabe, criar alguma coisa para poder facilitar o funcionamento da justiça. Todas as leis que nós fizemos nesses últimos anos, eu tenho orgulho. E não me sinto vítima dela, não, eu tenho orgulho. Eu, quando indiquei um ministro da Suprema Corte, doutor Moro, eu não julguei para ele votar favorável a mim. Eu nunca pedi para votar.
Aliás, nunca pedi para ninguém. Senhor presidente, eu Então, compreendo as suas ponderações a esse respeito, mas realmente foge bastante aqui. Eu sei, não foge não, doutor. Não foge, doutor. O senhor ex-presidente... Não foge, doutor. Sabe por quê, doutor? Tem acesso depois Não, mas sabe por que não foge? visão, Não, é, doutor. O senhor deve fazer essas Esse que é o problema, doutor. Ah. Esse que é o problema. É que na medida que foi feito um acordo de que não é possível você, na Lava Jato, condenar pessoas, políticos importantes ou pessoas ricas, sem o apoio da imprensa, se adotou a política de primeiro da imprensa criminalizar. Ou seja, a polícia, algumas das pessoas que são acusadas, e ninguém é atacado 10% do que eu sou atacado. Ninguém nesse país se juntar. A cara do Barroso, que roubou não sei quantos milhões, não aparece 1% do que aparece na minha cara, que não roubei um centavo. E que eu esperava que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui, sabe, o direito jurídico de propriedade. Está aqui, o senhor Lula disse que não é dele, está aqui, ó, o documento, ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Agora, fulano disse que não sei quem disse, que não sei quem disse. Esse negócio de olhar um prédio e não comprar, doutor. Outro dia eu falei para o jornalista Kennedy, certamente o senhor deve já ter ido em loja com a sua mulher para comprar sapato. E certamente ele escolheu umas 30 caixas, coitado desse seu caixo, e ela experimentou 40, não gostou e não foi embora. O vendedor deve ficar muito nervoso com ela, deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou e não leva o sapato que ela experimentou. Então o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me deram a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode imaginar, em sã consciência, doutor Moro, que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda 5 anos seguidos e depois aparece um apartamento que vale 20, sabe, sem nenhuma explicação? Quero dizer para o senhor que eu sou um homem que fui presidente 8 anos, respeitei as leis como nenhum presidente respeitou, fiz mais novas leis como nenhum presidente fez, batalhei para que acabasse com a corrupção junto com o ministro Maston Babato, o ministro Tasso Gero, tá? E participarei de todas as audiências, porque se tem um brasileiro que deseja contar a verdade, sou eu. Certo. Se tem um brasileiro. Agora, o que eu gostaria, e é uma coisa que me magoa profundamente, é que o cidadão passasse matéria para a imprensa, depois do cidadão ser julgado, ele roubou mesmo, foi condenado. O senhor acompanhe quantas matérias de jornal já me condenou. Quantas páginas de jornal tem nenhum respeito a nenhum familiar meu. Certo. Mas aí nós estamos na questão da imprensa novamente. Não, doutor, mas é que a imprensa tem a ver, a imprensa é o principal jogador disso. Mas não. A imprensa é o principal jogador. Veja, eu sei que o senhor vai dar atenção final como juiz. Isso. Mas veja, se não fosse o Lula, ser o que ele é, ter a relação com o Brasil que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. Certo. É só assistir o Jornal Nacional hoje, o senhor vai ver. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tenha respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresente à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que eu é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Certo. Apresentem. Chega de diz que diz. Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Se o senhor conhecer, ele vai gostar, que ele tem a seguinte filosofia. O importante é o principal, o resto é secundário. Então, por favor, contra mim, vamos utilizar o principal. Vamos dizer, o Ministério Público tem, sabe, algum documento que mostra que eu comprei o apartamento, tem alguma escritura, foram em alguma imobiliária lá em Santos, foram em algum lugar, pelo amor de Deus, mostrem. O meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então, se vocês não têm respeito pelo meu, eu quero que vocês tenham pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês vazam para a imprensa. Queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o Dr. Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Certo. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas um. Sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenham um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado.